Oi, eu sou a Mariana do The Vegas e hoje eu quero dar 8 dicas para economizar nas viagens. O preço do euro e do dólar disparou e isso afeta os planos de viagem de todo mundo. Mas tem sim como economizar e garantir que as férias rolem sim. Primeira dica: feche com antecedência. Passagem aérea, de ônibus e de trem fica mais caro à medida em que a data da viagem chega. Então, se programe para comprar essas passagens uns 3 a 4 meses de antecedência. Depois desse período, a tendência é subir o preço. A mesma dica serve para hotéis. Hotel não precisa fechar com tanta antecedência assim, mas se você conseguir fechar pelo menos um mês antes, as chances de você conseguir descontos dos hotéis são bem maiores. Uma outra vantagem é que, fechando com antecedência os hotéis, você aumenta as suas chances de conseguir ficar num lugar que você queira pelo preço que você quer. Se você deixar para fechar na última hora, é claro que vai ter menos opção e talvez você tenha que pagar mais caro ou ficar mais longe de onde você queria. Eu só acho que não compensa muito fechar os passeios à distância. Deixa para chegar no lugar, principalmente se você tiver alguns dias de folga e tiver flexibilidade de horário, porque pela nossa experiência, acho que quase todas as vezes que a gente fechou um passeio específico que a gente queria muito fazer à distância, quando a gente chegou no lugar, a gente viu que tinha opções mais baratas. Seja porque a gente descobre que tem um ônibus de linha que dá para chegar no lugar, em vez de ter pago um serviço de van, ou então porque os ingressos no lugar são mais baratos sem ter que contar com o intermediário. Então são umas coisinhas práticas que, estando no lugar, é muito mais fácil você perceber e comprar e fazer economia. A única coisa que você tem que prestar atenção é se você não está indo para um lugar que tenha entrada limitada de pessoas. Isso faz com que talvez você precise comprar antes os ingressos. Isso existe, por exemplo, em Machu Picchu, que tem limite, a Cidade Proibida da China, o Museu do Vaticano tem limite de entrada, então se programe. É claro que você vai fazer a sua lição de casa para viajar do teu planejamento, como a gente ensinou no vídeo passado, e você já vai saber se o lugar que você quer visitar tem esse tipo de limite. Então, tirando esses lugares específicos, deixe para comprar os passeios quando você chegar, até porque estando lá, às vezes você quer mudar de planos, você acaba descobrindo um outro lugar muito mais legal e você não vai ficar com essa sensação de que perdeu dinheiro. 2. Compare os preços em diversos sites. Hoje em dia, a gente tem várias opções de cotação de preços, como Decolar, Expedia, Booking.com, TripAdvisor, os próprios sites das companhias aéreas. Então, o dia que você for reservar passagem, esteja com paciência e com tempo para orçar os diversos sites, os diversos serviços que vendem essas passagens. Alguns desses serviços têm uma certa taxa administrativa e alguns deles só mostram essa taxa administrativa quando você estiver quase fechando a compra, e isso, é claro, vai aumentar o preço. Então, vai com calma, cote em todos os sites que você quer cotar. E aí, depois que você viu todas as opções, faça a compra. Só que faça a compra já no dia, porque algumas companhias aéreas têm aquele hábito horroroso de aumentar o preço à medida que eles vão vendo que você tem interesse por um determinado trecho. Então, isso já aconteceu com a gente. Se você ficar orçando, vendo e deixar para fechar 1, 2 dias depois, você vai lá entrar e bum, já aumentou o preço tudo de novo. Então, esse dia que você tirar para fazer essas comparações é o dia da sua compra para não correr o risco que o preço aumente. Muitos lugares dão a dica de que comprando as passagens aéreas no modo incógnito do seu navegador, as passagens saem por preço menor. Eu já tentei isso várias vezes e nunca deu certo. Se isso deu certo com você, conta aqui pra gente nos comentários, porque eu só ouço dizer, nunca vi funcionar de verdade, mas é uma dica que, poxa, se desse certo ia ser muito bom. Então comenta aqui e me diga se já isso deu certo com você. 3. Considere rotas alternativas. Se você for viajar de avião, a sua passagem para um destino de ida e volta, geralmente ela é mais barata do que a passagem multidestinos, que é a passagem que você, por exemplo, sai de Guarulhos, chega em Paris, passeia pela Europa, vai até Roma e aí volta para Guarulhos, Roma, Guarulhos. Então seria Guarulhos, Paris, Roma, Guarulhos, em vez de, por exemplo, Guarulhos, Paris, Paris, Guarulhos, entendeu?
Essa passagem ida e volta, geralmente ela é mais barata que a multidestinos. Mas você precisa levar em consideração que se você for passar por vários lugares, você pode estar bem longe do seu aeroporto que você vai usar da volta. E para isso você vai precisar ir de carro, avião, enfim. Coloque na ponta do lápis também esse trajeto até você chegar no teu aeroporto. Então isso pode fazer com que a passagem multidestino, no fim das contas, seja mais barata do que a passagem de ida e volta. Na Europa e nos Estados Unidos tem bastante companhia de baixo custo, que faz com que essa perna final ela não custe tão caro. O único problema é que elas são de baixo custo e eliminam os custos em vários pontos, principalmente na bagagem. Então, quase todas elas têm grandes limitações quanto à bagagem despachada, inclusive algumas cobram pela bagagem dentro da cabine, a bagagem de mão. Então você precisa, se você estiver viajando, por exemplo, 2 malas por pessoa, você precisa colocar na ponta do lápis o custo dessas malas adicionais que vão até você. Então faça muita conta. Lembra que eu falei que na hora de fechar a passagem você precisa ter calma, paciência e tirar um bom tempo para isso? É também para fazer essas contas. Então se você resolver fazer pela ida e pela volta, mas você for passar por vários lugares, aproveita e já compra essa outra passagem para conectar você de volta ao teu aeroporto da volta, porque também as companhias de baixo custo, o preço vai aumentando à medida que o tempo chega. E aí você já tem uma noção do quanto de bagagem você vai poder levar, que é uma das dicas que a gente ainda vai falar nesse vídeo. Uma outra coisa legal que pode rolar quando você planeja direitinho esse trajeto do avião é aproveitar bem o tempo da conexão. Isso aconteceu com a gente quando a gente foi para Moscou. Tinha uma conexão grande em Dubai e tinha uma passagem que era um pouco mais barata com uma conexão maior ainda, de quase um dia. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso de conexão? Você vai conhecer o lugar que você tá. A gente aproveitou e passou um dia em Dubai sem mala, porque as malas elas são despachadas em Guarulhos e a gente só iria pegar em Moscou. Então a gente conseguiu curtir Dubai, conhecer um lugar que a gente nunca tinha pensado em conhecer, sem nada, sem mala, sem tudo, e a gente conseguiu passear bastante pela cidade. Algumas companhias aéreas, eu sei que a Turkish faz isso, elas oferecem hospedagem ou city tour para você conseguir aproveitar bem essas conexões maiores. Então pode ser que ainda no meio da viagem você ganhe um destino a mais, porque você vai fazer a sua conexão comprida e curtir lugares legais. A gente já fez isso em Dubai, que eu comentei, a gente já fez isso em Brasília, voltando Palmas para São Paulo, de Palmas para São Paulo. Tinha uma conexão em Brasília também, a gente tirou o dia para conhecer, para rever uns amigos, conhecer a cidade e tudo mais, e tudo isso a gente nem esperava. Só uma coisa muito importante, se planeje para voltar com tempo tranquilo para o aeroporto. Você vai ter que chegar, entrar no aeroporto, passar de novo pela segurança, chegar até o teu portão de embarque. Então, faça isso com conexões realmente muito longas, para você chegar no aeroporto com umas 2 horas de antecedência, para você ficar tranquilo e não correr o risco de perder o voo, porque se você perder o voo, as suas malas já foram e você vai ter uma dor de cabeça enorme por ter perdido o voo. Falando nessas conexões, tem aquele truque que as pessoas têm feito de skip the leg. Acho que é esse o nome. De você comprar uma passagem e descer no meio da conexão. Eu ainda vou falar sobre isso, tem muita coisa para falar, esse vídeo ia ficar enorme, mas por enquanto a gente não vê esse sistema skip the leg como uma coisa para economizar, porque as companhias aéreas estão de olho nisso e estão inclusive dando multa e algumas penalidades para quem tenta burlar o sistema deles. Então eu não vou falar do skip the leg, eu tô falando da conexão que você aproveita, curte a cidade e volta para dentro do avião. 4. Transporte do aeroporto até o seu hotel. Não deixe para ver isso quando você chega no seu lugar de destino. Você vai estar cansado, sem paciência e vai estar muito mais suscetível a pagar muito mais e inclusive passar por golpe de gente que se faz de taxista ou de serviço de van e cobra muito caro nessas horas. Então, você já vai fazer a sua lição de casa antes de viajar, então pesquisa qual é a melhor forma de ir do aeroporto até o seu hotel. Pode ser serviço de Uber e afins. Isso é muito bom porque você não precisa falar a língua do taxista e do motorista e você já sabe quanto vai custar, então você põe o endereço, pronto, acabou.
Tem serviço de van, mas que aí é bom você antes verificar os horários, principalmente se teu voo chega de madrugada, nem sempre esses serviços estão ativos na hora. Então, veja todas as possibilidades e já desembarque sabendo a opção que você vai escolher. 5. Viaje com poucas malas, e poucas malas mesmo. Gente, a gente tá de viagem, não precisa levar coleção de sapato, não precisa levar coleção de maquiagem. Viaje com pouco, é menos coisa para carregar, é mais espaço na mala para você trazer lembrancinhas, para você principalmente. Principalmente com criança, que a gente já tá cheia de tralha, não precisa, não é desfile de moda, não é nada, então vá com o mínimo de malas possível. É menos trambolho para carregar, você tem mais chance de conseguir pegar um trem, um ônibus, em vez de ter que ficar pagando táxi. Principalmente essas companhias de baixo custo, elas vão cobrar pelo teu volume da mala, então é menos coisa para levar. Então desapegue e viaje com poucas coisas. Se você for ficar em Airbnbs da vida, isso é ótimo, se programe para ter pelo menos um Airbnb no meio da viagem, porque com isso você consegue lavar suas roupas. Quase todas as acomodações de Airbnb, elas têm máquina de lavar. E quase todas com sabão em pó, amaciante, tudo que precisa. Então, no meio da viagem, vai lá, lava suas roupas, em um dia elas estão secas, lindas, maravilhosas, e você economizou metade da bagagem. Isso é maravilhoso e é uma dica maravilhosa de economia também. 6. Use milhas de forma criativa. Quando a gente fala em milhas, a gente já pensa em passagem aérea gratuita. Mas nem sempre é a opção mais econômica, porque quando você compra a passagem com as suas milhas, você ainda tem que pagar a taxa de embarque, que às vezes vai custar uns R$1.000 para você. Agora, algumas companhias estão até oferecendo você pagar a taxa de embarque com mais milhas, mas daí fica uma fortuna em milhas. O que a gente faz com as nossas milhas? A gente reserva hotel com elas. Em todas as vezes que a gente simulou, a gente percebeu que o hotel compensa muito mais do que usar essa mesma quantidade de milhas para comprar a passagem aérea. O valor em dinheiro economizado é a mesma coisa. A vantagem é que você ainda, além de tudo, não tem que pagar a taxa de embarque, que se você fosse comprar a passagem aérea você teria que pagar de qualquer jeito, e também tem menos frescura, porque quem compra passagem por milhas tem aquelas coisas de, não, bateu o limite do voo, esse horário é mais caro e tudo mais. Então, quando você você tiver milhas para gastar, entre no sistema de fidelidade do seu programa de milhagem e veja as outras formas que você consegue gastar as suas milhas. Além de aluguel, tem locação de carro e, vai expirar minhas milhas, não tenho viagem marcada, o que eu faço? Compra eletrodoméstico, não perca essas milhas. Esses caras ganham dinheiro demais com as nossas milhas. Então, gaste suas milhas e não fique nessa neura de comprar passagem aérea, porque nem sempre é a melhor opção. 7. Onde dormem dois, dormem três. Quem tem bebê ou criança pequenininha que ainda não chuta o rim enquanto você está dormindo, consegue dormir na mesma cama com a criança. Isso pode ser uma economia muito boa em hotel, porque tem hotel que só recebe 2 pessoas, mas com a criança pequena dormindo na mesma cama, eles recebem a criança e a criança não paga. Isso é muito bom, é uma economia ótima. Verifique na hora de você fazer a reserva. Por instinto a gente coloca, né? Mesmo que a gente tenha uma criança lá de 1 ano, a gente coloca 2 adultos e uma criança de 1 ano. Simule colocar só 2 adultos. Mas antes de fechar, confirme no site do hotel que a criança pode ficar de forma gratuita. Porque se você reservar pelo sistema, ele vai contar que são 3 pessoas. Mas se você colocar só 2 adultos e você souber que o hotel não cobra por criança, você consegue pagar só o preço dos adultos e economizar um pouco. Mas espere que a criança durma com você na cama. Então, por isso que é só criança pequena. E sempre que você fizer isso, avise o hotel que você está indo com um terceiro hóspede que vai dormir na cama com você. Nos sistemas de reserva sempre tem um espaço para você deixar uma mensagem para o hotel. É lá que você vai avisar que tem mais uma criança que vai dormir na cama com você. 8. A dica mais gostosa. Faça uma farofa chique. Restaurante custa caro, então aproveite e encontre o mercado mais próximo de você e se delicie com novas opções de
pães, queijos, frios, vinhos, cervejas, salgadinhos. Conheça a culinária local fazendo um passeio no supermercado. Compre coisinhas, monte um lanche, coloque tudo na mochila e saia para passear. Quando bater a fome, você encontra um lugar calmo, gostoso, senta e faça a sua farofa, economizando bastante. Quem tiver de carrinho de bebê, ainda é melhor ainda, porque você enfia toda a comida embaixo do carrinho, nem carrega peso e você nem vê o trambolho. Mas essas paradinhas para comer comidas de supermercado fazem parte da viagem e são paradas deliciosas para conhecer coisas novas, dar uma desacelerada e curtir. A gente é super fã de fazer piquenique em viagem. Então, isso fica uma dica, é muito gostoso. No Brasil não se tem tanto hábito, mas é legal até para vocês descobrirem cantinhos da cidade que só você conhece e vira o cantinho de vocês. A primeira vez que a gente foi para Roma, tem uns 10 anos, a gente nem sonhava em ter o Chico. A gente descobriu um parque mais retirado e a gente fez um piquenique lá. E foi muito gostoso, foi muito especial pra gente. E aí agora, toda vez que a gente vai para Roma, nossa, parece assim que a gente vai demais para Roma, mas é que agora a gente mora meio perto. Toda vez que a gente vai, a gente tenta voltar para esse parque, fazer um piquenique lá, porque fica esse gostinho assim de a nossa Roma, longe de tudo, e o nosso segredinho de piquenique. Então, fazer um piquenique é esse momento de você desligar, deixar a criança brincando com outras crianças, e aí você vai ver como elas se comunicam mesmo não falando a mesma língua. Desligar o cérebro e curtir o seu lugar de um jeito completamente diferente, com economia. Só preste atenção se o lugar não tem restrição quanto ao consumo de bebida alcoólica em público. É mais comum do que a gente imagina. Alguns lugares dos Estados Unidos, quando a gente foi para o Panamá, os países nórdicos, todos eles têm restrições. Paris, por exemplo, não é todo lugar que você pode fazer piquenique, que você pode consumir bebida alcoólica. Então, só verifica, se você for levar um vinho, que a gente super recomenda, veja se o lugar não é proibido você consumir bebida alcoólica em público. Bom, essas foram as nossas dicas de como economizar na viagem sem sacrificar os bons momentos. Você tem alguma dica de economia? Conte aqui pra gente nos comentários. Dê um joinha no vídeo, siga o nosso canal e acompanhe todas as nossas novidades. Beijos e boas viagens!